Quando ouvimos a história sobre a origem da humanidade, a partir do conceito judaico-cristão, automaticamente vem à nossa mente alguma imagem de Adão e Eva no paraíso. Mas e se essa não for a única versão do Éden? Religiões milenares sugeriram, e depois deletaram de seus textos, a existência de uma mulher anterior a Eva, criada ao mesmo tempo que Adão, para usufruírem da companhia um do outro no paraíso. E não uma mulher criada para consolar um homem solitário, como é o caso de Eva. Lilith era o nome da primeira mulher. Antes de continuar, curta, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais curiosidades e história. Lilith surgiu na Babilônia, território onde hoje fica o Iraque, entre os séculos 6 e 7 a.C. Por lá foram encontrados amuletos com gravuras sobre ela, consideradas relíquias. Ora uma deusa, ora um demônio feminino noturno, associada aos ventos e tempestades, à lua, fertilidade, a pestes, doenças e à morte. Outros historiadores, porém, argumentam que ela foi mencionada muito antes disso, há 3.000 anos antes de Cristo necessariamente, pelos suméricos. Logo Lilith seria integrada ao folclore judaico. Alguns estudiosos supõem que os judeus tenham incluído e retirado Lilith de seus textos durante o período em que estiveram exilados, do antigo reino de Judá para a Babilônia. Período que compreende a Idade Média. Nas tradições do Islã, Lilith aparece como um demônio. Por fim, a verdade é que desde sempre ela esteve por aí. Em folclores, mitos, lendas e histórias. Existindo antes mesmo da criação do livro do Gênesis, que faz parte tanto da Bíblia cristã, como do Torá, o livro sagrado judeu. O que contribui fortemente para a teoria de que tenha sido deliberadamente excluída desses textos. Mas por que Lilith deveria ser mencionada nos textos desses livros? Segundo o alfabeto de Ben Sirá, um dos textos da coleção de escritos rabínicos, chamado Talmud, Lilith foi criada antes de Eva, a partir do pó, junto com Adão, e não de sua costela. Por isso ela se negava a ser submissa a Adão, e discordava dele em muitos assuntos a favor de seu próprio ponto de vista. Se recusava inclusive a ficar debaixo dele no momento do ato sexual, pois dizia ter sido criada igual a ele, e não sua submissa para que somente ele pudesse usufruir do ato. Mas Adão não cedeu. Então Lilith revoltada se cansou, e dizendo o nome de Deus, o que era proibido, se rebelou, fugindo do Éden para o mundo, antes de se abrigar na região do Mar Vermelho, deixando Adão desolado. O problema de adicionar uma passagem como essa, em livros sagrados para religiões patriarcais, seria o mau exemplo que uma figura como Lilith poderia passar para as mulheres. Uma das lendas diz que durante o exílio judaico, os babilônios que mantinham os judeus presos, adoravam Lilith como deusa da fertilidade. E por ser adorada por aqueles que os puniam, Lilith foi banida pelos patriarcas hebreus. Como uma espécie de vingança, eles a baniriam do mito da criação da humanidade. Por consequência, ela ficou fora do Gênesis judeu e cristão. A Igreja Católica tratou de apagar seu rastro para sempre da Bíblia no século XVI, adotando uma versão bíblica na qual ela desaparecia das tradições católicas. Uma teoria que reforça a existência de Lilith é a fala de Adão em certas edições da Bíblia, a qual ele diz: "Essa sim, é osso dos meus ossos", dando a entender que essa sim, seria uma companheira conveniente. No capítulo 2 do Gênesis, a passagem, Deus decide dar uma companheira idônea a ele. Sugere que havia uma ex fora da caixa. Lilith também é citada em Isaías. No entanto, ao longo de centenas de anos, seu nome foi distorcido até que fosse reconhecida como animal noturno ou coruja, sendo associada à lua e à noite. Só algumas traduções mais antigas, que usam como base textos hebreus, se referem a ela como Lilith. Em Isaías 34, o profeta diz: Deus destruirá a Babilônia, e na terra destruída, Lilith encontrará um lugar para descansar. Ou seja, o profeta reconhece a primeira mulher. Mas o que aconteceu com Lilith depois que se rebelou e fugiu do Éden? Depois de abandonar o paraíso, buscou refúgio numa caverna às margens do Mar Vermelho, terra de demônios.
uma vez livre, se atirou numa promiscuidade insaciável com vários demônios lascivos que ali habitavam, gerando centenas de Lilim ou bebês demoníacos. Adão, nesse meio tempo, procurou Deus e reclamou que estava só, pois sua mulher o abandonara. Deus então enviou 3 anjos atrás de Lilith, que lhe pediram que aceitasse seu destino e voltasse para seu homem, o que agradaria ao Criador. Se não voltasse, todos os dias, pela eternidade, morreriam 100 filhos seus. Mesmo assim ela se recusou a voltar, e desde então passou a parir legiões de demônios, os quais morriam exatamente 100 por dia. Então jurou vingança àquele que se achava superior a ela, Adão, que agora vivia com Eva, que lhe era mais adequada. Outro mito diz que ela era responsável por tirar a vida de todos os recém-nascidos que não fossem protegidos pelos nomes dos 3 anjos que a visitaram. Nesse quesito, Lilith é uma figura muito contraditória. Ela brinca com bebês enquanto eles dormem, entrelaça seus cabelos, faz cócegas neles, provoca risos e bons sonhos. Acreditava-se inclusive que quando os bebês riam só, ou em sonho, era porque Lilith estava por perto brincando com eles. Ao mesmo tempo, numa época onde a medicina era simplória, as pessoas acreditavam que a epilepsia infantil, natimortos, qualquer doença ou morte infantil era obra de Lilith. Ela se tornou então um ser da noite, má, ruim, demoníaca, sedutora, que atraía homens com sua beleza e sedução para destruí-los. Seria inclusive a mãe de todos os íncubos e súcubos, demônios que drenam sexualmente homens e mulheres enquanto dormem. Seria aquela que tem aversão ao casamento e a homens, usando-os para seus interesses vingativos. Aliás, diz a lenda, que se uniu a Lúcifer, para se vingar de Adão, se transformando em serpente, e oferecendo a maçã a Eva para que ele caísse em desgraça, se deleitando em seu sofrimento humano. Segundo Zohar, a literatura da Cabala judaica, depois de sua expulsão do paraíso, Adão, cheio de remorso, teria se comprometido a ficar 130 anos sem ter relações íntimas com Eva. Como penitência, Lilith prontamente tratou de tentá-lo. No momento em que Adão dormia sozinho e sonhava, Lilith o observando, decidiu montar nele e se satisfazer enquanto ele dormia, o que lhe provocou poluição noturna, fazendo assim, com que ele não conseguisse cumprir sua promessa. O Zohar prossegue dizendo que Lilith se esconderá nos vãos das portas, em poços e latrinas, e continuará a desencaminhar os homens até o dia do juízo final. E adverte várias vezes aos homens, ao encontrar uma mulher, devem se precaver contra Lilith, a sedutora. Durante centenas de anos foi considerada uma entidade maligna ligada ao adultério, e à fraqueza e perdição dos homens diante de uma mulher. Por conta dessas simbologias e mitos sobre Lilith, durante a Inquisição a figura da mulher era associada ao diabo. Havia a crença de que todas possuíam poderes sobrenaturais e que eram portadoras de uma sedução tão fatal que poderia aniquilar um homem. Vale lembrar que muitas das ditas bruxas que foram queimadas, eram parteiras e curandeiras que atuavam numa época em que não havia uma medicina eficiente, ajudando outras mulheres a parir, ou tratar de suas enfermidades e a de seus filhos. Mulheres que conheciam o corpo feminino, os ciclos da vida, ou não concordassem com as regras, eram consideradas insubordinadas, portanto, crias de Lilith, que deveriam ser queimadas. A figura simbólica de Lilith foi diluída através dos tempos, para nos dias atuais voltar a ser discutida. Porém, quando se trata de religião, mitos e lendas, não há consenso geral, e cada um tem suas crenças e teorias pessoais. Muitos acreditam que é história e mitologia. Outros, espiritualizados e religiosos, se dividem em acreditar, ou não. E você? Qual a sua opinião? Comente. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!